Olá, meus queridos amigos. Feliz Halloween. Pelo menos espero que este vídeo esteja sendo lançado no Halloween. Eu estou pessoalmente gravando uns 2, 3 dias antes, né? Pra garantir que saia no dia mesmo. E hoje, meus amigos, faremos uma batalha mortal. Mas não uma qualquer, né? Já que é Halloween, a batalha tem que ser especial. E na batalha de hoje, traremos alguns dos assassinos mais famosos da cultura pop. De um lado, Art, o palhaço, né? Um assassino que foi apresentado para nós recentemente no filme Terrifier e agora está fazendo muito sucesso com seu segundo e terceiro filmes recentemente lançados e um quarto aqui em produção. Já do outro, traremos talvez o assassino slasher mais clássico de todos, Michael Myers, da franquia Halloween, né? Tudo que a gente tem de assassino slasher hoje em dia a gente deve a esse cara, porque foi ele que começou tudo que a gente tem de hoje em dia, né? Em base de clichê, em base do que foi construído por um slasher ser slasher, tudo se deve a dois caras. Um deles claramente é John Carpenter, o diretor de Halloween, e o segundo é o próprio Michael Myers. Mas enfim, né? Numa batalha mortal entre esses dois assassinos mortais, quem ganharia? Descubra aqui e agora no Eigarros. Feel the energy building your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born, another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Being immortalized. Mas antes de começar o duelo em si, vamos estabelecer algumas regras. Vamos começar aqui pelo Art, que eu acho que é o mais fácil de estabelecer as regrinhas dele. Pro Art, vamos considerar aqui os acontecimentos dos dois primeiros Terrifiers. No caso, eu tô gravando esse vídeo antes do lançamento de Terrifier 3, então, né, eu não vou conseguir considerar este filme aqui no meio. Mas os dois primeiros, a gente já viu, a gente já sabe o que acontece neles. E dá pra considerar muito bem os feitos do Art nesses filmes. Eu sei que o Art também já fez algumas aparições em outros curtas e em outras longas metragens. Só que a franquia Terrifier não parece considerar isso como parte do seu canon. Até porque o próprio primeiro Terrifier, pra mim, me parece um pouco até que ele refaz algumas coisas de um dos curtas, enfim. Então, no caso, a gente só vai considerar os Terrifiers aqui pro combate. Já o Michael Myers, esse daqui sim é muito complicado, porque Halloween é uma franquia que se estendeu muito além só do filme, tendo HQs, jogos e os caralho a 4. Mas, por nossa sorte, a Blumhouse comprou os direitos da franquia e rebutou tudo, menos o primeiro filme. Então, atualmente, o canon da franquia se resume a 4 filmes. O Halloween de 1968, Halloween de 2018, Halloween Kills e Halloween Ends. Mas o Michael Myers, em Halloween Ends, ele tá um pouco nerfado. E os maiores feitos do Michael foram apresentados entre Halloween 2018 e Halloween Kills. Então, iremos pegar este Michael para o duelo. Enfim, dito tudo isso, família, agora sim, bora pro vídeo. Art, o palhaço.
Sua origem e poderes são desconhecidos. Nunca se foi testado ao máximo o que o Art é e o porquê ele faz isso. Tudo que a gente sabe sobre o personagem é que ele é um palhaço assassino que uma noite decidiu matar umas pessoas no Halloween e depois deu um tiro na própria cabeça para não ser pego pela polícia. Após isso, em Terrifier 2, Art voltou dos mortos graças a uma entidade demoníaca e voltou com poderes sobrenaturais. Ou sempre teve esses poderes, ou a entidade demoníaca não fez porra nenhuma. Enfim, né, o Art é um personagem complicado. Vamos aos feitos dele, né? São alguns, mas são bem interessantes. O Art é capaz de matar pessoas com uma certa facilidade usando algumas armas. Eu acho que o maior feito nisso foi no primeiro Terrifier, onde ele simplesmente cortou uma mulher ao meio usando uma serra. Tá que demorou um certo tempo para ele concluir, né, o seu feito ali, mas ainda é um feito bastante impressionante. Ele também já foi capaz de esmagar o crânio de uma pessoa com apenas um pisão. E em Terrifier 2 ele fez isso que vocês estão vendo em tela, né? Seja lá o que isso seja. Ele teve auxílios de armas para fazer isso, né? Mas ainda segue um feito impressionante de qualquer modo. Outro feito que é interessante de se ressaltar foi no próprio Terrifier 1, onde ele deu um tiro na própria cabeça e sobreviveu. Claro que, né, dá pra se interpretar essa cena onde o Art simplesmente foi ressuscitado por uma entidade maligna, né, que é aquela mulher palhaça lá que aparece no começo do segundo filme. Mas mesmo se for, mesmo se não for, segue um feito aí pra lista. Em questão de velocidade, o Art ele não tem grandes feitos, eu acho. A maior coisa que ele fez talvez tenha sido dar Speed Blitz em reação humana uma vez ou outra durante a franquia. Em questão de hacks, o que poderia ser considerado um hack próprio do Art, né, cara? Que personagem complicado. Bom, talvez a gente possa utilizar do fato do Art ter uma espécie de imortalidade aqui pro combate, já que foi estabelecido no segundo filme que o único jeito de matar ele é com uma faca especial que destruiria o Art por completo, mas como a gente viu no pós-créditos do filme, nem isso meio que funciona direito, já que depois ele foi ressuscitado após ser parido novamente, mas dessa vez só a cabeça. O que também talvez possa demonstrar algum tipo de imortalidade, já que mostra que ele pode sobreviver sem a cabeça dele. E em questão de experiência, aqui eu não posso falar nada. O Art ele é um assassino que, canonicamente falando, só teve 2 noites de matança durante toda a história da franquia Terrifier. Até aqui, talvez ele já tenha feito algumas outras vítimas fora de tela, mas a gente não viu, então eu não considero o Art um assassino tão experiente assim. Nothing left behind. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Don't stand by and deny it. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Break new ground and defy it. Don't let the world outside leave you guarded and alone. So what you waiting for? Tell me what you're waiting for. Let them all be reminded. Michael Myers era um jovem garoto que aos seus 5 anos de idade matou sua irmã a facadas na festa de Halloween. Depois de vários anos presos, Michael fugiu do seu hospital psiquiátrico que estava internado desde os 5 anos de idade e voltou à sua cidade natal, Redonfield, onde, agora com uma máscara branca e uma faca na mão, começou uma nova matança perante a cidade. Enfim, né, vamos falar de Michael Myers. Ele tem alguns feitos bem impressionantes, desde o primeiro filme da franquia, onde ele se mostrou capaz de aguentar diversos tiros de uma pistola e logo depois cair do segundo andar de uma casa, e ainda se mostrou rápido o suficiente para escapar da polícia por um certo período de tempo, e até deu um speed blitz, né, em um dos policiais, pegando ele desprevenido em um dos momentos. Mas aí, né, os maiores feitos do Michael foram entre o Halloween 2018 e o Halloween Kills, com toda certeza. Onde Michael esmagou o crânio de um cara apenas pisando em cima dele, se mostrou resistente a diversos tiros de armas de baixo e alto calibre,
e sozinho foi capaz de matar uma multidão inteira de pessoas. Vale ressaltar que no meio dessa multidão de pessoas o Michael foi esfaqueado, tomou tiros de armas de baixo calibre e mesmo assim se mostrou forte o suficiente para esmagar o crânio de uma pessoa com um taco de beisebol. Ainda assim, no final de Halloween Kills, Michael ainda foi capaz de dar speed blitz na polícia, entrar dentro da própria casa e matar desprevenidamente a filha de Laurie, sem fazer barulhos ainda por cima, vale ressaltar. O maior desfeito do Michael é que depois disso, né, o Michael ficou muito fraco e cansado e no próprio Halloween Ends se mostrou totalmente desgastado para seguir sua carreira como assassino, o que pode ser usado como desvantagem para o duelo caso a luta se estenda muito. Mas em questão de velocidade, o Michael se mostra um assassino bem rápido em alguns sentidos. Primeiro que ele já foi capaz de reagir a disparos de armas em uma curta média distância, que poderia dar para ele uma velocidade subsônica. Além de ter dado diversas vezes speed blitz em policiais, em pessoas, né, em reação humana no geral. Então, pega aqui Michael Myers, tirer subsônico em velocidade. Em questão de hacks, Michael nunca se mostrou tendo muitos hacks. Talvez no máximo que você consiga argumentar é algum tipo de imortalidade por receber todos os ferimentos que ele já recebeu e mesmo assim se mostrar vivo e apto ao combate. E em questão de experiência, Michael até que é um assassino um pouco experiente. Tá que na linha canon da franquia, Michael ele só atuou de verdade como assassino durante 3 noites. Mas dá pra considerar até um certo acúmulo de experiência até pela idade do Michael e o número de vítimas que ele fez nesse pequeno período de tempo em que ele realmente agiu como assassino. Mas numa batalha mortal, quem ganharia entre esses dois personagens? Enfim, em questão de feitos, eu diria que os feitos do Michael são bem mais impressionantes, porque o Archer de vez em quando ele mostra algum feito interessante, como quando ele esmagou o crânio de um cara com um pisão. Mas a maior parte dos feitos dele, assim, ele recebe auxílios de alguma arma, ele raramente faz sozinho o feito em si. Agora o Michael Myers não, ele realmente só é muito foda mesmo e consegue explodir a cabeça de um cara com um taco de beisebol simplesmente, tá ligado? E a mesma coisa vale em velocidade. O Arch ele demonstrou algumas vezes conseguir dar speed blitz em reação humana e pá. Mas o Michael Myers ele demonstra isso direto, é algo natural do personagem fazer isso. E não só em pessoas normais, pá, adolescentes, que é o que principalmente o Arch fez até agora. Não, o Michael ele fez isso com policiais, tá ligado? Altamente treinados, pessoas com um bom cheiro atlético, pelo menos. Então, mais um ponto pro Michael. Em experiência, bom, eu diria que o Michael ele ainda é um pouco mais experiente, pela idade e pela quantidade de pessoas que o Michael matou, pelo menos, né? E também ele agiu por mais tempo como assassino, isso daí é um fato inegável. Em questão de hacks, eu acho que nenhum se sobressai muito, talvez o Archer ele possa se sobressair, porque ele realmente é meio imortal mesmo, tipo, só pode matar ele de um jeito específico e aparentemente nem assim dá pra matar ele. E também ele demonstrou alguns negócios muito malucos, tipo, ele consegue sobreviver mesmo com a cabeça arrancada do pescoço. Mas enfim, né, vamos ver quem ganharia este duelo. Enfim, vamos pegar as fraquezas do Michael e ver até onde o Arch poderia explorar elas. Afinal, o Arch, ele poderia ser considerado mais resiliente que o Michael. Já que a gente viu que depois do final de Halloween Kills, o Michael ele enfraqueceu, ficou mais fraco. Depois de tudo que aconteceu depois dos 2 filmes, né, do Halloween de 2018 e o Halloween Kills. E o Arch, por outro lado, ele é imortal, né, não tem como matar ele diretamente. Então como é que seria isso daí? Será que o Arch poderia aproveitar isso de alguma forma? E eu acho que não. Até porque o Michael, ele se cansou depois de uma noite inteira de matança, cara. E não foi uma noite normalzinha não, cara. O Michael foi atropelado no meio disso tudo. Teve que respirar dentro de uma casa pegando fogo. E olha que ele estava preso no porão da casa. E mesmo assim, o Michael ele conseguiu matar uma legião de bombeiros juntos. Depois matou uma legião de pessoas juntas também.
E só aí que ele enfraqueceu um pouco, mas no meio disso todo o Michael ainda tava porra louca das ideias. O Michael esmagou o crânio de uma pessoa no meio, matou a multidão inteira de pessoas, esmagou o crânio de um cara usando um taco de beisebol. O Michael Myers ainda assim, embora ele possa sim ter uma fraqueza com resiliência, o cara ainda é muito pica, tá ligado? O cara é muito pica e ele passou por muita merda até isso acontecer, tá ligado? E o Art, por outro lado, embora ele sim tenha essa tal imortalidade, isso não impede ele de ficar inconsciente por um certo período de tempo. No próprio final de Terrifier 1, ele toma um tiro ali na cabeça e só vai se recuperar horas depois quando chega no necrotério. Então o Michael, ele chegaria aqui ganhando na maior parte dos aspectos físicos, tanto em força, tanto em velocidade, tanto em experiência. A única vantagem que o Art poderia ter, eu acho que não iria ajudar muito ele em combate. Então é meio que isso, eu acho que o Michael leva na maior parte das coisas aqui. Eu vejo pouquíssimos cenários onde o Art poderia tancar Michael Myers em seu auge de poder. Então, depois disso tudo, eu falo que o ganhador desse embate é Michael Myers. Mas e vocês? O que vocês acharam do combate de hoje? Concordam com o que eu disse? Discordam do que eu disse? Bom, comentem nos comentários. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, né? E enfim, né? Se inscreve no canal, dá like, compartilha sempre aqui pra gente poder continuar. Obrigado como sempre, então até. Valeu, falou e tchau.